Quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, porque a esmola liberta da morte. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje, de todos os homens que nós estamos aqui, vamos falar de alguém muito privilegiado. Hoje vamos falar de Policarpo de Esmirna. Pessoal, mais uma vez, mais um episódio do Santo Miojo. Se você está gostando dessa série, se você está gostando da continuidade dessa série, eu peço que você curta, comente, compartilhe, mande isso para um amigo que vai ser interessante ele ouvir um pouquinho, conhecer a história desse grande homem. O nosso canal ele tem um apoia-se, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok, a gente está em todo lugar. Conquistar o mundo. Tentando produzir um conteúdo diferente, tentando produzir algo útil. Se você está gostando disso, por favor, deixe seu comentário, isso me ajuda demais e me motiva a produzir o material, tá bom? Hoje, falando sobre Policarpo de Esmirna, ele é um personagem bem diferente. Ele vai conversar muito com Inácio. Se você lembra de Inácio de Antioquia, eu vou colocar, ó, vai aparecer aqui um cardzinho para você poder conhecê-lo. Ele era um grande amigo de Inácio. E a gente vai lembrar agora disso porque quando eu gravei o vídeo lá na época, você vai reparar que Inácio ele manda algumas cartas para Esmirna. E quem é que estava lá, né? Então, assim, hoje a gente vai entender um pouquinho dessa conexão. Legal? Mas, eu já estou me acelerando, vamos falar um pouquinho aí antes de tudo isso acontecer, vamos falar sobre o jovem Policarpo, que nasce no ano de 69 depois de Cristo, ou seja, ele já é muito privilegiado de nascer muito próximo da vida, né, que nosso Senhor teve aqui na Terra. Porém, ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele foi discípulo de João, o discípulo amado de Cristo, discipulou a Policarpo de Esmirna. Então, olha só que conexão extraordinária que esse homem, olha que privilégio que ele teve. Mas antes disso, vale a pena a gente falar que não temos tantas informações sobre a vida de Policarpo. Você deve imaginar que muito do que nós conhecemos dele vem dos seus discípulos, inclusive um dos seus discípulos é Irineu, que vem também a assumir grandes posições de destaque dentro da igreja. Então, nós conhecemos muito Policarpo pelos materiais que foram escritos sobre ele de pessoas na sua época. Faz todo sentido, olha o tempo, né, que já se passou para que a gente pudesse falar de Policarpo. Porém, ainda assim, são fontes confiáveis, fontes que a gente pode aqui extrair informações muito úteis. E uma delas é que Policarpo nasce numa família cristã, uma família nobre, então ele não nasce com nenhum problema financeiro, diferentemente de muitos outros personagens que já foram citados aqui. E, à medida que ele vai se desenvolvendo enquanto um jovem, ele é convertido, seu processo de conversão passa diretamente pela mão dos próprios apóstolos, sendo João também esse grande destaque. E a partir daí ele inicia a sua caminhada cristã. Durante essa caminhada ele vai se tornar amigo de Inácio de Antioquia, como nós temos aqui, e é no ano de 107, onde o próprio Inácio de Antioquia que nós estamos aqui, ele escreve uma série de cartas para Esmirna, e lá ele vai enaltecer um pouco o trabalho desse amigo Policarpo, falando bem dele, né, e do seu zelo pela comunidade, não somente para a população, mas também enaltecendo seu amigo nos instantes finais de sua vida. Durante esse processo de desenvolvimento de Policarpo de Esmirna, um dos grandes pontos que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é a relação que ele tinha com o Ocidente. Ele nasce na parte oriental, então, a um certo momento, ele já sendo bispo, 17 anos depois de sua conversão, a gente não sabe exatamente quando ele se converteu, mas 17 anos depois que ele se converte, ele se torna bispo e após receber o bispado, ele vai representando as igrejas do Oriente, as igrejas da Ásia também, para Roma, para que ele pudesse conversar um pouco com as lideranças daquela região, para que eles pudessem tentar chegar a um consenso em alguns pontos, inclusive em relação à data de comemoração da Páscoa. Se você pega o calendário que a Igreja Ortodoxa usa, por exemplo, e a Igreja Católica usa, você vai reparar que várias datas, como por exemplo a Páscoa e outras, são comemoradas em datas diferentes. E o Policarpo, numa ideia de tentar conversar, tentar alinhar um pouco melhor, vai a Roma discutir esse assunto. Porém, ele não consegue ser bem sucedido em chegar a um consenso.
Mas olha só que fantástico. Lá ele comemora a Páscoa. Lá ele se reúne ainda e continua celebrando, porque ele entende que esse ponto não é um ponto que poderia separar, dividir ou bagunçar a igreja. Então é bem interessante a gente ver que, ainda que com discordâncias, né, de igrejas com distâncias muito grandes, ainda assim havia união, havia consenso dentro de algo que às vezes não tem, sabe? Então é legal a gente pensar nisso um pouquinho, como é que a gente às vezes acaba brigando por coisas que não deveriam ser tão discutidas ou elevadas a um patamar onde simplesmente haja divisão entre irmãos. Policarpo é um grande exemplo disso. Outro ponto também é que, diferentemente de Inácio, seu grande amigo, Policarpo não tinha interesses em cargos, em posições, em administração eclesiástica. Essa não era a pegada dele. A sua atenção estava em fortalecer o seu rebanho. Não à toa ele escreve várias cartas, e de todas as cartas que ele escreveu, apenas uma foi preservada, que foi destinada à igreja de Filipenses, no ano de 110. E reparem só que legal. E um dos personagens que o próprio Policarpo cita é o apóstolo Paulo, que também endereçou uma carta aos filipenses. Então, olha só que legal a gente ver como é que a igreja é viva, né? Que depois dos apóstolos, depois dessa primeira leva de grandes cristãos que nós tivemos, há uma segunda geração também exortando igrejas nas mesmas regiões, porém sempre fazendo referência aos apóstolos. Então, essa conexão aí, Policarpo e Paulo, focando em Filipe, né, é bem interessante. E nessa carta, então, o Policarpo ele vai exaltar um pouco a fé em Cristo daquelas pessoas, a rotina diária daquelas pessoas, a firmeza que elas deveriam estar com Cristo e, claro, né, não apostatar, não desistir, independente do que fosse acontecer. E aí, claro, ele cita o apóstolo Paulo nessa carta. E é justamente por essa proximidade com os apóstolos que ele é considerado um padre apostólico, porque ele é classificado assim porque ele faz parte dos primeiros discípulos após os apóstolos, ou seja, ele é o discípulo dos apóstolos. Então a gente começa a ver aqui uma linha, uma continuidade, uma sucessão que os apóstolos vão fazendo, deixando outras lideranças para que eles pudessem cuidar da igreja na sua ausência e futuramente também no martírio desses homens. E claro, falando de martírio, a gente não poderia deixar de dizer aqui que uma das grandes marcas de Policarpo é o fato dele ter sido martirizado, ou seja, assassinado, muito idoso, com 86 anos. Vale a pena a gente lembrar que naquela época um homem viveu 86 anos, de fato era algo extraordinário. Então ele teve uma vida muito longeva. Ele foi martirizado na era de Marco Aurélio, na perseguição de Marco Aurélio. Na hora dele ser confrontado e colocado diante do tribunal para negar a sua fé, ele dá a seguinte declaração: "Eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão." Dessa maneira, Policarpo ele assume o martírio e aí vai rezar, né, a tradição de que ele é colocado diante do fogo, porém o fogo não queima e é necessário que os guardas então vão e matem ele ao fio de espada. E a partir daí, sim, de fato, Policarpo é morto. E aí, após a sua morte, ele é incinerado. E aí também continua de que a igreja consegue recolher os seus restos mortais. O martírio dele é registrado nessa carta, no dia 23 de fevereiro de 156, da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. E esse registro do martírio de Policarpo de Esmirna, ele trata-se de um dos registros mais antigos que se tem de um martírio, né, através de cartas, registrando tudo o que ocorreu. E a partir daí se vai um grande homem de Deus, alguém que teve o privilégio de ser acompanhado pelo próprio apóstolo João, o discípulo amado. Olha que privilégio que Policarpo teve, deixando também outros discípulos. Eu citei Irineu aqui, mas houveram outros, se não me engano, Pápidas também foi um discípulo do Policarpo de Esmirna, mostrando como é que a partir dele também outros cristãos foram educados e instruídos em cima daquilo que foi falado pelos apóstolos. Então, olha só como é que é bonito a tradição, olha como é que é bonita a história da igreja, olha como é que é relevante nós conhecermos nomes como Policarpo, que não tem tantas obras escritas, né? Não são tantas coisas que sobraram de tudo que ele falou, mas como é que a sua vida piedosa, como é que ser discipulado por um apóstolo tão relevante quanto João, e como preparar outros também para assumir a posição que ele um dia iria ceder com seu martírio, foram importantes para a igreja, como nós temos nos dias de hoje. E como é que também é um exemplo de união entre a igreja ocidental e a igreja oriental, algo que nós temos que buscar muito, principalmente aqui no Ocidente. O Ocidente está muito dividido, então talvez Policarpo seja um grande símbolo de união numa era onde cada vez mais os cristãos se dividem, se separam por questões que não são fundamentais, não são as bases da nossa fé. Amém? Pessoal, então é isso.
Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, mande para um amigo. Comenta, cara, o teu comentário é muito importante. Você não faz ideia como é que isso me deixa feliz. Comenta, traga um elogio, traga uma crítica, isso me ajuda demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.